Seus elementos, as figuras ou fluxos esquisas. A escrita nunca foi o forte do capitalismo. O capitalismo é profundamente analfabeto. A morte da escrita é como a morte de Deus ou do Pai, algo acontecido há muito tempo, embora o acontecimento demore muito a chegar até nós, de modo que sobrevive em nós a lembrança de signos desaparecidos com os quais continuamos a escrever. E a razão disso é simples. A escrita implica um uso da linguagem no qual o grafismo se alinha à voz, mas também a sobrecodifica e induz uma voz fictícia das alturas, que funciona como significante. O arbitrário do designado, a subordinação do significado, a transcendência do significante despótico e, por fim, a sua consequente decomposição em elementos mínimos num campo de imanência, posto a descoberto pelo recuo do déspota. Tudo isso marca a presença da escrita à representação despótica imperial. E quando se anuncia a explosão da galáxia de Gutenberg, o que isso quer dizer precisamente? É claro que o capitalismo se serviu muito e ainda se serve da escrita. Não é só porque a escrita convém com a moeda como equivalente geral, mas também porque as funções específicas da moeda no capitalismo passaram pela escrita e pela impressão e continuam, em parte, a passar por aí. Porém, a escrita não deixa de desempenhar tipicamente o papel de um arcaísmo no capitalismo, sendo a imprensa Gutenberg o elemento que dá ao arcaísmo uma função atual. Mas, de direito, o uso capitalista da linguagem é de outra natureza. Realiza-se ou devém concreto no campo de imanência próprio do capitalismo enquanto tal, quando aparecem os meios técnicos de expressão, que em vez de remeterem ainda de forma direta ou indireta à sobrecodificação despótica, correspondem à descodificação generalizada dos fluxos. Parece-nos ser este o sentido das análises de McLuhan, ter mostrado o que era uma linguagem dos fluxos descodificados, em oposição a um significante que estrangula e sobrecodifica os fluxos. Primeiramente, tudo serve para a linguagem não significante. Não há fluxo algum fônico, gráfico, gestual, etc., que seja privilegiado nessa linguagem, que permanece indiferente à sua substância ou ao seu suporte como contínuo amorfo. O fluxo elétrico pode ser considerado como a realização de um tal fluxo qualquer enquanto tal, mas a substância é dita formada quando um fluxo entra em relação com outro fluxo, definindo-se então o primeiro como um conteúdo e o segundo como uma expressão. Os fluxos desterritorializados de conteúdo e de expressão estão num estado de conjunção ou de pressuposição recíproca, que constitui figuras como unidades últimas de um e de outro. De modo algum, essas figuras são um significante, nem mesmo signos como elementos mínimos do significante. São não signos, ou antes, signos não significantes. São pontos signos com várias dimensões, cortes de fluxo, esquisas que formam imagens pela sua reunião num conjunto, mas que não conservam identidade alguma de um conjunto a outro. Portanto, as figuras, isso é, as esquisas ou cortes fluxos, não são de modo algum figurativas. Elas devêm isso apenas numa constelação particular que se desfaz em proveito de uma outra. 3 milhões de pontos por segundo transmitidos pela televisão, dos quais apenas alguns são retidos. A linguagem elétrica não passa pela voz e nem pela escrita. Estas são também dispensadas tanto pela informática quanto por essa disciplina bem denominada fluídica, que funciona por jatos de gás. O computador é uma máquina de descodificação instantânea e generalizada. É nesse sentido que Michel Serret define a correlação do corte e do fluxo nos signos das novas máquinas técnicas de linguagem, nas quais a produção é estreitamente determinada pela informação. Abre aspas. Consideremos um trevo rodoviário.
Ele é um quase ponto que, ao longo de uma certa dimensão no espaço da rede, analisa, por meio de múltiplas sobreposições, as linhas de fluxo de que é o receptor. Sobre ele, pode-se ir de uma direção aferente qualquer para uma direção eferente qualquer, e em qualquer sentido, sem nunca encontrar alguma das direções. Se eu quiser, nunca voltarei ao mesmo ponto, embora seja o mesmo. Nó topológico onde tudo é conexo, sem confusão, onde tudo conflui e se distribui. É que um nó é um ponto, se quisermos, mas com várias dimensões, fecha aspas. Nó que contém e faz passar os fluxos em vez de anulá-los. Esse esquadrinhamento da produção pela informação manifesta uma vez mais que a essência produtiva do capitalismo só funciona ou fala na linguagem dos signos que o capital mercantil ou axiomática do mercado lhe impõe.